Olá, crianças! Vamos ficar em pé e começar nossa aula cantando Mesmo que eu não marche. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem atiraria vá, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus, mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem atiraria vá, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus, soldado. A razão principal que Jesus veio para a terra foi para morrer na cruz, recebendo o castigo que nós merecíamos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, Deus o Filho, que nunca pecou, veio e recebeu o castigo que nós merecíamos, morreu. Mas depois ressuscitou, vencendo a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Outro motivo que Jesus veio para a terra foi para ser um exemplo para nós, para nos ensinar como nós devemos viver. A gente acabou de cantar, se Satanás me tenta, respondo não. Quando Jesus estava aqui na terra, Mateus capítulo 4 nos diz que Satanás tentou Jesus. E apesar de que Jesus era Deus, sabe como ele derrotou Satanás e as tentações? Toda vez que o diabo chegou com uma tentação, Jesus falou assim, está escrito, e falou um versículo da Bíblia. Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção, eu guardo no meu coração. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se você guardar esse versículo no seu coração, quando você estiver sozinho, tentado a fazer uma coisa errada, você vai falar, não, Deus está aqui comigo, Deus está me vendo, e eu não quero que Deus me veja fazendo uma coisa errada. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Agora a professora Cláudia vai chegar e ela vai nos contar uma parte da história muito importante. A história da crucificação do nosso Salvador. Então vamos prestar bastante atenção. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Cristo carregou os meus pecados. Todo o peso dos pecados
Deus eterno Pai, graças te damos por esse dia e nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus levou na cruz todo o peso do nosso pecado, toda a punição do nosso pecado. Nós te agradecemos pelo teu amor e bondade para conosco. Abençoe cada criança que está ouvindo esta aula. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos para o versículo nosso que está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mais uma vez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos cantar mais um corinho. Cristo tem amor por mim. Agora nós vamos para a nossa história. Na última história, nós estávamos falando que Jesus estava perante Pilatos e Jesus foi condenado à morte. Foi condenado como um malfeitor, uma morte horrível, morte de cruz. E ali então os soldados puxaram Jesus e Jesus já estava fraco, ele já tinha perdido muito sangue, suas costas estavam todas machucadas, seu corpo ferido, sua cabeça sangrando por causa da coroa. Jesus estava todo ferido por causa dos açoites, enfraquecido. E aí deram uma coroa, uma cruz pesada para Jesus, uma cruz rústica, bem pesada. Como Jesus estava fraco, ele cambaleou ali por causa do peso daquela cruz. E aí então os soldados olharam assim para os lados e viram que estava vindo um homem forte. O nome dele era Simão o Cirineu, ele era da cidade de Cirene, na África. E pegaram aquele homem e colocou ele para carregar a cruz para Jesus. E aquele homem então começou a carregar a cruz para Jesus. E você? Você se voluntariaria levar a cruz por Jesus? Jesus já levou a cruz, né? Existem outros tipos de cruz. São dificuldades que precisamos levar por amor a Jesus. Coisas que devemos renunciar por amor a Jesus. Alguma coisa que você gosta, mas aquilo não agrada a Jesus. Está pronto a carregar a cruz por Jesus, renunciando. A cruz, ela significa sofrimento e morte. E não é algo bonito, mas é algo que você faz para agradar a Jesus, carregar a cruz por amor a Jesus. E aí Simão Cirineu levou a cruz por Jesus. E aí então a multidão estava acompanhando a Jesus. Havia soldados acompanhando Jesus e eles levantavam seus braços, zombavam, riam de Jesus. Também tinham pessoas curiosas seguindo a Jesus para ver mais uma pessoa ser crucificada, porque Jesus estava sendo levado para o Monte do Calvário. E aquele lugar em hebraico chamava Gólgota, que é o lugar da caveira.
E era para ali que Jesus estava sendo levado, onde por centenas, séculos de anos, ali era crucificados os piores malfeitores, os piores assassinos, e Jesus ia ser morto no lugar dos piores assassinos, piores pessoas. Era o mesmo lugar que Jesus também ia ser crucificado. E aí eles zombavam, a multidão zombava de Jesus, os soldados zombavam, os líderes religiosos falavam, fora com ele, crucificam, crucificam. E Jesus estava então sendo levado para aquele lugar. Mas no meio daquela multidão também tinha as pessoas que amavam Jesus, que estavam sofrendo, que estavam vendo o seu mestre sendo levado para o Calvário e dele ter sido condenado a uma morte tão horrível. E pelo caminho foram até que chegaram até o Monte do Calvário. Era mais ou menos 9 horas da manhã, quando Jesus então puseram Jesus na cruz, crucificaram, pregaram lá Jesus na cruz, seus braços, seus pés, e ele foi erguido ali. Enquanto eles estavam crucificando Jesus, Jesus ainda falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Se fosse você, aquelas pessoas fazendo maldade para você, te machucando, crucificando, você teria esse amor? Pedir perdão a Deus por aquelas pessoas que estavam fazendo tanto mal? Era isso que Jesus estava clamando a Deus a favor dos seus inimigos. Então, os malfeitores, que Jesus foi pregado ao lado de 2 malfeitores, homens maus, homens que eram assassinos, que tinham feito rebelião contra o governo romano, e aqueles homens, eles mereciam sofrer porque eles estavam pagando pelos seus crimes, porque naquela época era assim que era condenado um criminoso. Mas Jesus não tinha crime algum, ele não tinha nenhum só pecado, mas ele estava recebendo castigo como se fosse um dos piores criminosos. E aí então, um dos criminosos fala assim, se tu és o Filho de Deus, o Messias, desce dessa cruz. E zombando de Jesus, não pode salvar-se a si mesmo, como vai salvar a nós? Rindo e zombando de Jesus. E ali também os líderes religiosos falavam assim, olha só, ele fez tantos milagres, salvou tantas pessoas e agora não pode salvar-se a si mesmo. Eles tinham ódio de Jesus, eles zombavam. Os soldados romanos lançaram sorte sobre a capa de Jesus para ver quem ia ficar com a capa de Jesus. Quanta maldade no meio daquele povo. Mas tinha lá também os que amavam Jesus, que estavam vendo o seu mestre na cruz, recebendo aquele castigo, e eles não podiam fazer nada a favor do seu mestre que estava ali. No meio daquela multidão, uns gritando, outros chorando de ver a dor de Jesus. Um dos ladrões, ele falou assim para o outro ladrão, nós deveríamos nos envergonhar, porque nós merecemos estar aqui. Ele não, porque aquele ladrão viu como Jesus estava se procedendo. Ele viu Jesus clamando pelos seus inimigos. E ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Quer dizer, ele creu que Jesus não era um bandido, que Jesus era o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, que conhece o coração das pessoas, Jesus entendeu que aquele ladrão tinha crido que ele era o Filho de Deus. E Jesus respondeu para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava perdoando seus pecados. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há nada que uma pessoa faça e que se arrependa que Jesus não possa perdoar. A um dos soldados, um dos bandidos, dos malfeitores, ele se arrependeu, o outro não se arrependeu. Então, continuou ali na cruz todo o sofrimento. E no meio daquela multidão tinha 3 Marias.
Maria, a mãe de Jesus terrena, tinha a tia de Jesus, que era a esposa de Clopas, também tinha Maria Madalena. E Jesus olhou para João, que era o discípulo amado, e falou: eis aí a tua mãe. E olhou para Maria: eis aí o teu filho. E a partir daquele dia, então, Maria foi morar com João e foi por ele como uma mãe. Ele foi cuidar da mãe de Jesus. Que triste, né? Para aquelas pessoas que amavam a Jesus, ver Jesus ali na cruz com todo aquele sofrimento. E de repente, embora fosse assim, aproximadamente meio-dia, já à tarde, já, o sol nesse horário é bem forte, arregalado. Só que aconteceu algo muito diferente nesse momento. Toda a claridade do sol acabou. Houve trevas sobre a terra, veio escuridão sobre a terra e não se via mais o sol nem o brilho do sol. E de repente os montes se começaram a tremer e racharam as rochas. Houve terremoto na terra naquele momento. E houve trevas por aproximadamente 3 horas. Relâmpagos e trovões foram vistos e ouvidos por causa de Jesus. E a terra tremeu por causa da morte de Jesus. Mas o pior de tudo, o pior do sofrimento, não era a dor que Jesus estava sentindo no corpo, mas foi quando Deus colocou sobre Jesus a culpa do pecado de toda a humanidade, a culpa do meu pecado, a culpa do seu pecado. Deus colocou toda a sua ira sobre o seu único filho. Jesus sentiu o peso do pecado de toda a humanidade sobre si, todo o castigo, porque Deus odeia o pecado. E ele estava punindo o seu único filho por causa do meu e do seu pecado. Nessa hora tão difícil, Jesus se sentiu abandonado e ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava só nesse momento. Ele sentiu que Deus virou as costas para ele. Sabe por quê? Por causa do meu e do seu pecado. Para que nós não pudéssemos ser desamparados por Deus, Jesus foi desamparado ali na cruz por causa do meu e do seu pecado. Jesus sofreu muito nesse momento. E houve trevas, então, por aproximadamente 3 horas, mais ou menos 3 horas da tarde, Jesus falou assim: está consumado. Quer dizer, está concluído. Eu concluí a minha missão que eu vim. Eu vim para morrer por causa dos pecados de toda a humanidade. Aquilo ali não foi um brado de derrota, foi um brado de vitória, de triunfo. Eu venci o pecado. Ele estava ali cumprindo a missão que ele tinha vindo à terra, que o Pai tinha enviado ele. E Jesus falou: Pai, está nas tuas mãos o meu espírito. E Jesus expirou. Jesus morreu. E então, um daqueles soldados americanos, um dos soldados romanos que estava ali, que era responsável para a crucificação de Jesus, quando ele viu todos aqueles sinais que aconteceram, ele reconheceu verdadeiramente: este era o Filho de Deus e nós não sabíamos. Muitas pessoas não reconhecem Jesus como um Salvador, como muitas daquelas pessoas na multidão. A maioria daquela multidão que estava ali não reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Existiam outros que reconheciam. Se você ainda não reconheceu Jesus como Salvador, saiba que Ele te ama e Ele morreu pelos seus pecados. Mas Ele não ficou morto ali na cruz. Ele ressuscitou no 3º dia. E todo aquele que crê e tem pela fé, que crê que Jesus morreu e ressuscitou, ele recebe a salvação. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para receber o castigo do pecado, do seu e do meu pecado. E quem crer é salvo. E um dia vai morar com ele
no céu. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que deixou registrado a história de Jesus, o sofrimento que Jesus teve, todo o mal que Ele carregou sobre si lá na cruz por causa dos nossos pecados. Obrigado que por causa desse sacrifício nós podemos hoje ter a esperança de um dia morarmos com Jesus no céu. Te agradecemos por tudo e se alguma criança ainda não entendeu o plano maravilhoso de salvação, que hoje mesmo ele possa reconhecer que é pecador e convidar Jesus para entrar no seu coração, para que ele também receba a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!